Você provavelmente já matou um inseto sem pensar duas vezes. Um tapa rápido, um chinelo, um spray, e pronto. Mas o que quase ninguém percebe é que alguns desses pequenos seres são responsáveis por mais mortes humanas do que muitos dos maiores predadores da Terra juntos. Enquanto o mundo teme tubarões, crocodilos e leões, os verdadeiros assassinos estão voando silenciosamente dentro das nossas casas, escondidos em colchões, florestas, telhados e até dentro das paredes. E o mais assustador é que alguns deles conseguem matar sem força, sem dentes enormes e sem fazer barulho. Hoje você vai conhecer os 7 insetos que mais matam no mundo, em um ranking que começa com os menos letais, até chegar ao verdadeiro rei da morte no planeta Terra. E já presta atenção porque alguns desses insetos provavelmente existem perto de você nesse exato momento. O número 1 mata tantas pessoas por ano que parece coisa de filme apocalíptico. Então já se prepara, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um inseto da mesma forma. Na 7ª posição estão as pulgas, pertencentes à ordem Siphonophthera. Pequenas, rápidas e quase invisíveis, elas parecem apenas um incômodo para cachorros e gatos, mas a história da humanidade prova que elas já foram muito mais perigosas do que isso. As pulgas foram protagonistas de uma das maiores tragédias já registradas, a peste negra. Durante a Idade Média, essas criaturas carregavam uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida principalmente através de ratos infestados. O resultado foi uma pandemia brutal que exterminou dezenas de milhões de pessoas na Europa. Cidades inteiras entraram em colapso. Corpos eram empilhados nas ruas. O medo era tão grande que famílias abandonavam os próprios parentes doentes para tentar sobreviver. E tudo isso começou com insetos minúsculos que se alimentavam de sangue. Mesmo séculos depois, as pulgas ainda representam perigo em algumas regiões do mundo, podendo transmitir doenças graves tanto para humanos quanto para animais. E o mais assustador é pensar que um ser tão pequeno conseguiu provocar um caos capaz de mudar a economia, a política e até a religião de civilizações inteiras. As pulgas não possuem ferrões venenosos, nem mandíbulas gigantes, mas provaram que não é preciso tamanho para causar destruição em massa. Na 6ª posição estão as vespas e marimbondos, incluindo espécies como a famosa vespa gigante asiática. Diferente das abelhas, muitas vespas conseguem ferroar repetidamente sem morrer. E isso transforma um único ataque em algo extremamente perigoso. Algumas espécies são altamente territoriais e atacam qualquer ameaça próxima ao ninho. O problema é que elas raramente vêm sozinhas. Em muitos casos, centenas delas perseguem a vítima ao mesmo tempo. A vespa gigante asiática, por exemplo, possui uma ferroada extremamente dolorosa e um veneno poderoso capaz de causar falência renal, choque anafilático e até parada cardíaca em ataques severos. No Japão, existem registros anuais de mortes causadas por esses insetos. E além do perigo para humanos, elas também são verdadeiras máquinas de destruição no mundo animal. Um pequeno grupo dessas vespas pode invadir uma colmeia inteira e exterminar milhares de abelhas em poucas horas. Elas arrancam cabeças, destroem larvas e transformam a colmeia em um verdadeiro massacre. O mais assustador é que muitas vítimas humanas nem percebem o perigo até chegarem perto demais do ninho. Um simples barulho, vibração ou movimento brusco pode desencadear um ataque coletivo. E quando isso acontece, correr muitas vezes não é suficiente. Em 5º lugar aparecem as formigas, especialmente espécies como a formiga de fogo e a lendária formiga-bala. A formiga-bala é conhecida por possuir uma das picadas mais dolorosas do planeta. Pessoas que já foram picadas descrevem a sensação como caminhar sobre brasas enquanto levam choques elétricos pelo corpo inteiro. A dor pode durar quase um dia inteiro sem parar. Já as formigas de fogo representam um perigo diferente. Elas atacam em massa. Quando alguém pisa em um formigueiro, milhares delas sobem rapidamente pelas pernas da vítima e começam a ferroar ao mesmo tempo. Em pessoas alérgicas, isso pode causar reações fatais em poucos minutos. O mais impressionante é a organização dessas criaturas. Algumas colônias possuem milhões de indivíduos funcionando como um único organismo vivo. Elas constroem túneis gigantescos, travam guerras contra outras colônias e defendem o território com violência extrema. Existem até registros de animais grandes sendo mortos lentamente por ataques contínuos dessas formigas. E embora pareçam frágeis individualmente, juntas elas se tornam uma força assustadora da natureza. É como enfrentar um exército invisível que nunca se cansa e nunca para de avançar. Na 4ª posição estão as abelhas, incluindo as temidas abelhas africanizadas. As abelhas são fundamentais para o equilíbrio do planeta. Sem elas, a polinização entraria em colapso e a produção de alimentos seria drasticamente afetada.
Mas algumas espécies também podem se tornar extremamente perigosas. As abelhas africanizadas surgiram a partir de cruzamentos realizados no Brasil durante pesquisas científicas. O objetivo era criar uma espécie mais produtiva, mas o resultado saiu do controle. Essas abelhas ficaram conhecidas por sua agressividade extrema. Diferente das espécies comuns, elas perseguem ameaças por distâncias muito maiores e atacam em enxames enormes. Existem relatos de pessoas e animais recebendo milhares de ferroadas em poucos minutos. O veneno em grande quantidade pode destruir músculos, afetar os rins e provocar falência de órgãos. Em muitos casos, as vítimas sequer conseguem escapar. O mais assustador é que acidentes podem acontecer por motivos simples: um cortador de grama ligado perto da colmeia, uma vibração forte ou até alguém passando perto demais sem perceber. Quando o enxame entra em modo de ataque, o som das asas já é suficiente para causar pânico absoluto. E mesmo quem não é alérgico pode morrer dependendo da quantidade de picadas recebidas. Na terceira posição está a mosca tsetse, do gênero Glossina, um dos insetos mais temidos do continente africano. Diferente de muitos insetos mortais, ela não mata rapidamente. O terror causado por ela é lento, silencioso e cruel. A mosca tsetse transmite um parasita chamado Trypanosoma brucei, responsável pela doença do sono africana. Tudo começa com sintomas aparentemente simples: febre, dores no corpo e fadiga. Mas conforme o parasita invade o sistema nervoso, a vítima começa a perder o controle da própria mente. O sono aparece em horários estranhos, a coordenação desaparece, a confusão mental aumenta e o corpo vai entrando em colapso lentamente. Sem tratamento, a doença pode levar ao coma e à morte. Durante décadas, regiões inteiras da África sofreram com surtos devastadores dessa doença. Algumas áreas chegaram a ser abandonadas por medo da infestação dessas moscas. E o mais assustador é que elas atacam de forma quase imperceptível. Muitas pessoas só percebem que foram infectadas quando sintomas graves começam a surgir. Esse pequeno inseto conseguiu afetar populações inteiras, prejudicar economias e transformar enormes regiões africanas em áreas de risco constante. Na segunda posição estão os barbeiros, insetos da subfamília Triatominae. Eles possuem um comportamento assustadoramente silencioso. Enquanto as pessoas dormem, os barbeiros saem de rachaduras nas paredes, telhados de madeira e cantos escuros da casa para se alimentarem de sangue. O apelido barbeiro surgiu porque eles costumam picar o rosto das vítimas, principalmente perto da boca e dos olhos. Mas a picada em si nem é o maior problema. O verdadeiro perigo está no parasita que eles carregam, o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Após se alimentar, o inseto geralmente defeca perto da ferida. Quando a vítima coça o local, o parasita entra no organismo. O mais cruel dessa doença é sua lentidão. Muitas pessoas vivem anos sem perceber que estão infectadas. Enquanto isso, o parasita vai destruindo silenciosamente órgãos internos, especialmente o coração. Em estágios avançados, a doença pode causar insuficiência cardíaca grave e morte. Milhões de pessoas já foram infectadas na América Latina, e o combate ao barbeiro se tornou uma verdadeira guerra de saúde pública. O medo desses insetos era tão grande em algumas regiões rurais que famílias inteiras dormiam praticamente cercadas por fumaça para tentar afastá-los durante a noite. E agora chegamos ao primeiro lugar: o inseto mais mortal do planeta Terra. O animal que mata mais humanos todos os anos. Os mosquitos, dos gêneros Anopheles, Aedes e Culex. O mais assustador é que eles parecem completamente inofensivos. Pequenos, frágeis e silenciosos. Mas na prática, funcionam como seringas voadoras carregadas de vírus e parasitas mortais. O mosquito Anopheles transmite a malária, uma doença que mata centenas de milhares de pessoas todos os anos, principalmente crianças. O Aedes aegypti espalha dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Já espécies do gênero Culex transmitem doenças como o vírus do Nilo Ocidental e encefalites perigosas. E diferente de outros insetos deste ranking, os mosquitos possuem uma vantagem aterrorizante: eles estão praticamente em todo lugar do planeta. Basta água parada para que milhares deles nasçam rapidamente. Em regiões tropicais, surtos podem explodir em questão de semanas. Hospitais ficam lotados, cidades entram em alerta e governos inteiros iniciam campanhas emergenciais para tentar controlar a infestação. O mosquito mata de forma silenciosa, invisível e constante. Muitas vezes a vítima nem percebe que foi infectada até os sintomas aparecerem dias depois. E é exatamente isso que o torna tão mortal. Ele não depende de força, tamanho ou veneno.
Ele transforma o próprio corpo humano em campo de batalha para vírus e parasitas devastadores. O predador mais perigoso da Terra não vive no fundo do oceano nem nas florestas selvagens. Ele pode estar voando dentro do seu quarto agora mesmo. Agora comenta aqui embaixo. Qual desses insetos você teria mais medo de encontrar sozinho? E se esse vídeo te surpreendeu, aproveita para se inscrever no canal porque aqui você vai descobrir curiosidades, criaturas assustadoras, histórias reais e os perigos mais impressionantes do mundo. Porque às vezes, as menores criaturas escondem os maiores pesadelos.